dizer que no domingo ia estar com dores de barriga e que não vinha. Realmente, quando nós andamos na escola é assim, quando a gente não quer ir à escola, os mais novos dizem que lhes dói a barriga. Mas não, é de facto um privilégio e é uma honra muito grande estar aqui e é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra e falar-vos daquilo que é mais importante. Eu dou graças a Deus, dou mesmo graças a Deus por todos vocês. E para mim, a partir do momento em que eu me encontrei com alguns irmãos aqui, e quando eu me encontrei com alguns irmãos baleiros, eu pensei que ia encontrar alguns irmãos mais novos. Mas não, eu encontrei irmãos jovens, mas com alguma idade. Mas eram jovens na alma. Porquê? Porque o desejo deles era servir o nosso Deus. E eu esta tarde, quero-vos falar da fidelidade de Deus. Mas antes disso, quero também não voltar a relembrar que os irmãos em Quinta do Conde, na igreja em Quinta do Conde, têm orado sempre por vocês. Às quartas-feiras nós reunimos para oração e estudo bíblico e temos sempre orado por estes irmãos aqui, por este trabalho aqui. Os irmãos todos mandaram um abraço muito grande. O nosso irmão Zé de Carvalho, em especial, mandou-vos um abraço muito apertado. Se eu tivesse os braços mais compridos, dava para vos dar um abraço para apanhá-los a todos. Mas é o desejo, é o nosso desejo na Igreja de Quinta do Conde, de facto, que esta obra ande para a frente. Porque a obra tem que ser do Senhor. E quando é o Senhor a fazer as coisas, nós vemos, através do nosso irmão Francisco, como é que as coisas acontecem. O Senhor dá-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos. E quando eu cheguei aqui, é engraçado, quando nós imaginamos um sítio, nós, antes de estarmos no sítio, imaginamos sempre como é que é. E eu não imaginava que fosse assim. Eu pensei que era uma coisa mais pequenina, por aquilo que o nosso irmão Amadeu tinha dito, mas não é. E estamos todos aqui. E se viesse o dobro das pessoas, ficavam de pé, e era assim que íamos estar. Mas antes de darmos início, vamos orar. Eu não quero ser maçudo. Francisco, quanto tempo é que eu tenho? Faz favor. Normal. Meia hora. 40 minutos. Ok. 40 minutos, Tá bom. se tiveres. Vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, mais uma vez por estes irmãos, Senhor. E te agradecemos por todos eles. Queremos te dar graças pela sua fidelidade, Senhor. Queremos te dar graças mais uma vez por aqueles que estão aqui. E se está aqui alguém pela primeira vez a ouvir a tua palavra, que tu possas tocar fundo nos seus corações. Te damos graças mais uma vez porque a obra é tua. Te damos graças porque nós não somos nada, Senhor. Simplesmente ajuda-nos a estarmos disponíveis para podermos te servir. E nós te agradecemos, Senhor, porque estes irmãos assim o fizeram. Disponibilizaram os seus corações para te servir. E nós só temos a beneficiar quando nós nos disponibilizamos nas tuas mãos, Pai. Te damos graças mais uma vez por tudo aquilo que tu nos tens dado e por tudo aquilo que ainda vais dar a estes irmãos e a este local aqui, Senhor. De facto, que esta igreja local possa ser luz nesta localidade, Senhor. Possa ser uma referência, Pai, à fidelidade à tua palavra, Pai. Graças estamos mais uma vez no nome santo do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é acerca da fidelidade que eu quero falar, acerca da fidelidade de uma maneira muito prática. E quando nós falamos, ou seja, pronunciamos a palavra fidelidade, e pensamos assim, eu de manhã acordo e quero ouvir durante o dia a palavra fidelidade. Infelizmente a gente não ouve. A palavra fidelidade, qualquer dia, é erradicada de todos os sítios. Mas não será erradicada da palavra de Deus. E venha quem vier. Mas da palavra de Deus, a fidelidade vai se manter. Hoje ninguém é fiel no casamento. Raros são os que são fiéis no casamento. Raros são aqueles que são fiéis aos seus pais, honrarem os seus pais e as suas mães. Raros são aqueles que são fiéis às suas igrejas. Infelizmente, a infidelidade é o que paira no ar. A palavra fidelidade, ela é preciosa. E o nosso Deus criou-nos para que nós possamos ser fiéis a Ele. E eu gostava de partilhar convosco este grande homem de Deus, que é Josué. E eu gostava que pudéssemos abrir a palavra de Deus em Josué, no livro de Josué, no capítulo 24.
E eu vou ler o versículo do versículo 14 ao versículo 15. E a palavra de Deus diz-nos assim: Agora, pois, Josué a dizer estas palavras àquele povo, a nação de Israel. E ele diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Reparem aqui neste último versículo. Josué não diz assim: a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fidelidade ao nosso Deus, ela é pessoal. Eu tenho que servir ao meu Deus. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Essa é a minha responsabilidade. Como crente, a minha fidelidade não depende da fidelidade do meu irmão ao lado. Não. A minha fidelidade, ela é algo íntimo. É o meu relacionamento com Deus. E Deus, a este homem, nós vamos agora para o capítulo 1 de Josué. Vamos para o capítulo 1. E nós vamos ver, de facto, como Deus exige deste homem, que ele estava prestes, e se nós conhecermos um pouco a história, ele estava prestes de conduzir a nação de Israel à terra prometida, ou seja, Moisés, como nós sabemos, não entrou. E esse legado foi passado a Josué, e ele tinha essa grande responsabilidade. E se nós estivéssemos a comandar as coisas, e se fôssemos nós a dar uma ordem a Josué, nós diríamos: Josué, mantém o povo fiel e faz-os conduzir, e que o povo seja assim, e que o povo... Não. Deus exige de Josué uma fidelidade pessoal, algo íntimo, que ele tinha que ter com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se nós não formos fiéis a Deus, como é que o nosso lar será fiel a Deus? Como é que conseguimos influenciar outros pelo nosso testemunho de que somos fiéis a Deus? É impossível, irmãos. Daí, Deus exigir de Josué essa fidelidade. Deus exige dele. E nós pensamos assim: se nós começarmos aqui a imaginar o que é ser fiel a Deus, a fidelidade, podemos filosofar muito acerca disso. Não. Ser fiel a Deus é ser obediente à sua palavra. É não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. E foi isso que Deus disse a Josué: tu não te deves desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Infelizmente hoje vivemos dias que hoje é pão, amanhã já é bolo. Hoje os ovos fazem mal, amanhã já não fazem. Os governos mudam constantemente. Amanhã temos uma lei, depois deixamos de ter essa lei. Vivemos uma sociedade em que aquilo que era os valores que firmavam a sociedade antigamente, hoje deixaram de ter valor. Ainda há dias, na sexta-feira, falávamos isso na reunião de jovens na Quinta do Conde, em que palavras como egocêntrico, que é uma coisa má, não é de maneira nenhuma uma característica, nem é nada de bom, mas hoje isso não é uma coisa má. Muitos dizem: o que é? O que é que tem de mal eu ser egocêntrico? Isto não é mau. Ou seja, hoje tudo é relativo. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Na palavra de Deus nada é relativo. E nós temos que ter noção de que o nosso Deus, Ele criou-nos para sermos fiéis a Ele. Ele aponta-nos desde o início para a figura do Senhor Jesus Cristo. Se existe aqui alguém que ainda não percebeu esta verdade, se existe aqui alguém que ainda não entendeu o porquê de andar aqui, eu quando me converti, antes de me converter, eu pensava assim: isto tem que haver aqui qualquer coisa. O que é que eu ando aqui a fazer? Eu sou fiel aqui. As minhas ideias, aquilo que eu acho que é correto, mas aquilo que eu acho que é correto hoje, amanhã deixa de ser. Então eu vou ser fiel a uma coisa que hoje é válida e amanhã deixa de ser? Vou perder tempo com isso? E eu fiz-me essa pergunta muitas vezes. E quão bom é nós sermos fiéis a alguém
que permanece fiel sempre. Alguém que é o Criador de todas as coisas. Alguém que deu o único e aquele que nunca foi infiel, nunca pecou, para morrer pelos meus pecados. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez cá na Terra. Deus fez-se homem através do Senhor Jesus Cristo, manteve-se fiel, ele teve as mesmas tribulações, ele passou fome, passou frio, foi maltratado, teve as mesmas tentações, mas nunca pecou. Ele foi fiel a Deus. Sempre. Para quê? Para que os meus pecados naquela hora estivessem ali na cruz, no Calvário. Para que eu hoje, neste momento, tenha o privilégio de ter a certeza absoluta de que se eu hoje partir, se eu hoje morrer, eu vou para o céu. Eu vou para o pé de Deus. Por mérito meu? Não. Porque o Senhor Jesus Cristo fez esse trabalho. Foi Ele o único que fez essa obra tão importante, a maior obra de todos os tempos. Ele deixou-nos algo hoje precioso, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós. É a partir do Espírito Santo que Deus se move nas nossas vidas. É a partir do Espírito Santo que Deus faz com que Ele fala-nos através do Espírito Santo, para que nós possamos tomar as atitudes certas, esperar nele. E se nós não formos fiéis, nós abafamos, nós vamos diminuindo a chama que quer brilhar. Ainda na sexta-feira falávamos aos jovens isso. Nós vemos as trevas avançarem constantemente. Vemos hoje um mundo de costas viradas para Deus. E as trevas avançam porquê? Porque não existe luz. Ou se existe luz, ela é muito pouquinha. E a luz é a igreja. A igreja tem de ser a luz que vai dissipar as trevas. Então o que é que nós andamos aqui a fazer? Eu dou graças a Deus porque Oleiros quer ser fiel à palavra de Deus. E está este local aqui aberto hoje com esse objetivo. Ser fiel à palavra de Deus. Não aos homens. Não a um homem, nem dois, nem três. Mas a palavra de Deus. E se está aqui alguém pela primeira vez diz assim, este indivíduo está a falar Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, são uma só pessoa. Sim, Deus é a Trindade. Eu não vou falar acerca da Trindade, mas posso-vos explicar muito rapidamente. Eu sou filho, já tenho só a minha mãe agora, o meu pai já faleceu há uns anos, mas sou filho. Eu sou pai de 3 filhos e eu sou esposo. Mas eu não deixo de ser eu. Eu sou um. A minha maneira, os meus valores são os mesmos. Mas a minha maneira de agir, como filho, como pai e como esposo, é diferente. Eu ajo de várias maneiras. E esta é a Trindade de Deus. Deus é só um, em que Ele se revelou através do Senhor Jesus Cristo para nos libertar dos pecados e hoje deixou-nos o Espírito Santo para nos poder conduzir. Mas para isso exige de nós uma única coisa: fidelidade. E essa fidelidade caracteriza-se por nós obedecermos a sua palavra. Mas nós pensamos assim, mas isto é uma idade, não é? Quando eu olho para irmãos, como este exemplo deste irmão que tem 94 anos, que é um verdadeiro guerreiro, eu sinto-me pequenino mesmo ao pé dele. Com 94 anos estar aqui à frente. Isto demonstra o quê? Que a fidelidade não tem idade. Eu dou graças a Deus por isso. Nós vemos na Bíblia Daniel. Daniel era um jovem e ele propôs no seu coração não se deixar contaminar com as coisas deste mundo. Propôs no seu coração ser fiel. E nós vemos este homem, Josué, que era um homem que se consta, os estudiosos da palavra de Deus dizem, quando o Senhor o utilizou nesta altura, ele deveria ter 86 anos, ou 85 anos, aqui nesta altura, em que ele vai atravessar para o outro lado, para a terra de Canaã. Ele tinha 85 anos. Irmãos, vamos só ler, eu delicio-me com este versículo. O Salmo 92, muito rapidamente. O Salmo 92 e o versículo 14. Eu gostava que lêssemos este versículo com muita atenção. Isto tem uma riqueza muito preciosa. E o versículo diz-nos assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Os frutos de alguém com cabelos brancos, eles são viçosos e florescentes. Eu nunca mais me esqueço. Marcou-me para o resto da minha vida. Uma vez em Angola, porque eu nasci lá e vivi lá muitos anos, e uma vez em Angola eu fui visitar lá um sítio e aquele homem, um homem já com uma idade bastante avançada, com os cabelinhos todos brancos, e um homem negro, quando tem os cabelos brancos, é porque é mesmo, a idade já está muito avançada, porque o que caracteriza um homem negro, os cabelos não ficam assim tão brancos facilmente.
E ele tinha os cabelos todos brancos. E eu, quando passei assim ao pé dele, e eu já me tinha convertido há muitos anos, eu senti-me pequenino. Sabem o que é que ele estava a fazer? Vocês pensam assim, pá, estava a evangelizar, estava a pregar. Não. Ele estava a ler a palavra de Deus. E ele tinha uma Bíblia tão velhinha como ele, se calhar. As folhas estavam quase transparentes, mas ele estava a virar as folhas. Nós às vezes pegamos na palavra de Deus em casa, se calhar muitos, epá, chegam a casa, é no primeiro sítio que está e pumba, está para ali. Ou se calhar, olha, fica lá na gaveta das cuecas e das meias, ou outra coisa qualquer. Irmãos, nós temos que cuidar da palavra de Deus com muito cuidado. Porque é a palavra de Deus. E esse homem, esse velhinho, ele estava a desfolhar como se aquelas folhas valessem ouro. E isso para mim marcou muito. Mas qual foi o testemunho dele? Ele só estava a ler a Bíblia. Ele só estava a ler a Bíblia. A nossa fidelidade para com Deus são passos pequeninos, irmãos. Nós pensamos que, às vezes, na nossa... Pensamos, eu tenho que fazer isto. Epá, e agora um trabalho em Oleiros, abrir ali, para aquilo. E agora... Não. Vamos dar passos pequeninos. E passos pequeninos é crer. É crer. É pensar assim, não, Senhor, eu não consigo, eu não tenho, e o Senhor agrada-se disso. Porque é aí que Ele se vai revelar. Este homem podia dizer assim, Josué, tanta gente nova, então, mas eu agora é que vou atravessar este... Ele nem sequer falou na idade dele. Ele não se negou. Ele não se negou. E uma das coisas que caracteriza um homem de Deus, que é fiel à palavra, é que depois a linguagem de Deus torna-se a nossa linguagem. Quando nós somos fiéis a Deus, depois a nossa linguagem é a mesma que Deus tem para connosco. E nós vamos ler, então, só o capítulo 1. E vamos ler os primeiros 9 versículos. E a palavra de Deus diz-nos assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Reparem que a palavra de Deus para com Moisés tem a ver com a pessoa dele. Josué, tem a ver com a pessoa dele. E nós vemos nitidamente que o Senhor diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Quando o irmão está a atravessar alguma dificuldade, ou quando alguém perde alguém de família, ou geralmente as nossas palavras são assim: irmão, tenha bom ânimo, ou tenha ânimo, eu vou orar por si. Mas ninguém diz assim: olha, esforça-te e tem ânimo, porque a pessoa vai levar a mal. Este indivíduo, eu estou aqui a passar por dificuldades, ainda diz que eu tenho que me esforçar para eu ter ânimo. Mas não é. Mas Deus diz aqui, antes da palavra ânimo, Deus diz sempre a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E os irmãos podem perguntar: então, mas o que é isto de eu esforçar-me para ter bom ânimo? É muito simples, irmãos. O que é que o Senhor diz aqui? Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque hoje em dia é preciso um esforço enorme para nós nos mantermos fiéis à palavra de Deus. É um esforço enorme. Hoje em dia a sociedade tem um poder de influência nas nossas vidas muito grandes. Eu dou graças a Deus porque eu posso aprender com muitos irmãos aqui que já têm muitos cabelinhos brancos. Há 70 anos atrás,
a influência da nossa sociedade sobre as vidas, sobre os lares, era muito pequenina. Através da rádio e se calhar através da televisão, mas os valores, os pilares da nossa sociedade ainda estavam alicerçados nos valores bíblicos, nos valores de Deus. Hoje em dia isso está um caos. E então a comunicação chega aos nossos lares completamente distorcida. Tem que haver um esforço muito grande, de irmãos, assim como tem que haver um esforço muito grande dos nossos jovens para se manterem fiéis. E às vezes ouvimos os jovens dizer assim, pois, mas no vosso tempo não era assim, eu agora sou muito influenciado pelos mídia, pelas redes sociais, por isto e por aquilo. Mas os nossos irmãos mais velhos hoje também têm que fazer um esforço muito grande para se manterem fiéis. Porquê? Porque, infelizmente, a sociedade está preparada hoje para influenciar todas as mentes. Todas as mentes. Basta vocês, de manhã, e eu acredito que muitos de vocês que já estão em casa reformados porque vocês já trabalharam muito e merecem esse descanso, são bombardeados constantemente com coisas horríveis. Abrem a televisão de manhã, logo de manhã, está um indivíduo que tem uma vida completamente depravada a falar às vossas mentes. A tentar minar as vossas mentes. E estamos a falar de programas que ocupam uma manhã inteira. E ligam para o canal 3, para a TVI, seja para o que for. É isso. O que é que o senhor quer? Desliguem a televisão, deixem o indivíduo falar lá com quem ele quiser, leiam a palavra de Deus. Porque vamos nos deixar influenciar. Sabem que eu ainda há uns tempos atrás, eu tenho uma tia minha, uma prima minha, tem 70 e tal anos. E eu estava com ela, estávamos a falar, e para vocês verem o esforço que nós temos que ter para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. E nós falávamos, e essa minha prima, ela dizia, porque ela é crente, sincera, e ela dizia à igreja e tal, que eu ia, pronto, as coisas não estão muito bem e tal. Pronto, houve lá umas infelicidades, o pastor na igreja já saiu, agora está lá a filha, mas pronto, ela tem um problema, a filha é lésbica, mas ela anuncia a palavra de Deus. Eu fiquei a olhar para ela. E ela disse-me assim, mas o problema é que, pronto, é que a companheira dela é feia. Ou seja, aquela mulher, essa minha prima, deixou-se influenciar, não se manteve firme e deixou-se influenciar. Ou seja, o esforço que ela deveria fazer por se manter firme e fiel é através da palavra de Deus. Não me venham cá com teorias. Ninguém se consegue manter fiel a Deus a não ser através da sua palavra. A não ser de não perder tempo, porque ler a Bíblia não é perder tempo, é ganhar tempo. Perder tempo, sim, é nós perdermos tempo a ver e a consumir programas que minam as nossas mentes. Irmãos, a palavra de Deus, ela só produz fruto. E nós vemos aqui que bom é, porque a alma não envelhece. Nunca nos podemos esquecer disso. Eu hoje fui visitar uma irmã, deixou-me de rastros. Porque ela fisicamente está completamente debilitada. Mas a sua alma, digo-vos uma coisa, tem uma força de gigante. E para mim é um alento perceber que a nossa alma, ela não envelhece. A nossa alma, ela tem que ser alimentada, irmãos. E aí é nossa responsabilidade. Daí Deus preocupar-se com Josué e dizer assim, olha, tu isto, tu aquilo. Não desresponsabilizar Josué e pôr a carga em cima do povo. Eu não posso responsabilizar o meu filho e tirar a carga de cima de mim. Não. É minha responsabilidade. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus constante, porque eu sou muito fraco. Muito fraco. Se eu não tiver uma intimidade com Deus, irmãos, é um descalabro total. Vocês amanhã ouvem noticiário que o Nando é para assaltar um banco. Mas é assim. Todos nós temos um potencial enorme para cometer um crime. E mesmo os crentes, a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes entre os mortos. Porquê? Porque eu posso agir pior que um descrente. Eu não sou melhor. Agora, eu sou melhor aquele em quem morreu por mim, e daí hoje eu ter a alegria tremenda de eu pensar assim, não, Senhor, eu não consigo, mas tu ajuda-me.
Ajuda-me porque isto é mesmo assim. Eu não consigo, mas tu vais-me dar forças para ultrapassar. Eu acredito que Josué deve ter orado muitas vezes e dizer, pá, Senhor, eu sinto-me tão debilitado para conduzir o povo, mas ajuda-me, dá-me forças para que eu possa fazer. E nós vemos o que aconteceu. Uma das coisas que caracterizava Josué, ele não dava passo nenhum sem levar aos pés de Deus. E é isso que deve caracterizar a vida de um crente. A fidelidade para com Deus passa por aí. É eu não dar passo nenhum que eu não levo aos pés do Senhor. E o Senhor, será que eu estou a dar este passo certo? Será que é por aqui? Isto chama-se fidelidade. Eu acredito que se calhar muitos de vocês, antes de se reunirem, se juntarem para abrirem este local aqui maravilhoso, muitos tiveram medo. Será que a gente vamos ser capazes de manter aquelas instalações? Ou será que vamos? Ou será que... é o Senhor que conduz. Então eu vou pôr aos pés do meu Deus. E este homem foi aquilo que ele fez. Ele pôs aos pés do Senhor. Cada batalha que ele ia atravessar, ele punha aos pés de Deus. E Deus conduzia. As batalhas não eram dele, eram do Senhor. E nós possamos fazer isso constantemente na nossa vida. Não sejam os cabelos brancos a limitar o nosso serviço para com Deus. Pelo contrário. É muito bom quando nós vemos alguém, e isso quando nós vemos um homem de Deus com cabelos brancos, sinceramente a gente pensa, pá, se valeu a pena ao longo destes anos este homem manter-se fiel, é porque vale a pena. É porque se calhar há algo maravilhoso por trás do serviço para o nosso Deus. Vocês não imaginam o impacto que os vossos cabelos brancos têm. Mas é mesmo. Eu falo por mim, e acredito que muitos há que pensam da mesma maneira. Porque é a palavra de Deus que o diz. E isto depois tem reflexos. Quando nós nos esforçamos desta maneira a manter-nos fiéis, então nós vamos usufruir daquilo que o Senhor tem para nos dar. Que é o quê? É paz. Não há nada melhor do que nós pensarmos assim. Epá, eu tenho este problema, mas eu sei que o Senhor está a cuidar. E no tempo certo, e no tempo determinado, o Senhor Ele vai cuidar. E as coisas vão acontecer. E se não acontecerem, Ele é fiel e Ele sabe porquê. E esse é o ânimo, lá está. Depois então vem o ânimo. E esse ânimo passa por quê? Por nós não termos medo. Por nós não nos espantarmos. E depois diz assim, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo. Não te pasmes, não te espantes. Cada vez mais hoje, nós nos espantamos com as coisas que estão a acontecer. Cada vez mais nós hoje temos medo e receio de algumas situações. Mas nós estamos confiados no Senhor. A nossa confiança no Senhor é algo que é um testemunho vivo para com os outros. Porque quando nós temos confiança, nós não entramos em pânico. Quando nós temos confiança, não nos estressamos. Quando nós temos confiança, deixamos de andar ansiosos. E a palavra de Deus diz que toda a nossa ansiedade diária precisamos pôr aos pés do nosso Deus. Porquê? Porque é o Senhor que nos dá aquela paz que mais ninguém entende. É uma paz que ninguém entende. O mundo não consegue entender a paz de um crente. Quando tudo está a descambar, quando tudo está a desmoronar-se, e o crente tem paz. Porque sabe que o Senhor está a cuidar a seu tempo. Isto faz lembrar o testemunho de uma irmã. Ela era tradutora e uma vez... Isto é verdade. E uma vez ela estava a fazer um trabalho e, entretanto, deslocou-se a outro sítio, foi para o hotel e adormeceu, porque deitou-se tarde, e ela tinha que estar no outro dia às 9 horas numa palestra para poder fazer uma tradução, e quando ela acordou, ela estava quase faltava muito pouco tempo para ela estar nesse sítio. Ela entrou em pânico completamente. E ela orou. Ela depositou perante os pés do Senhor aquela ansiedade e aquele pânico todo. E ela orou e disse ao Senhor, eu não sei como, mas eu preciso, senão eu vou perder este emprego. E isto porquê? Porque há situações na nossa vida que nós às vezes entramos em pânico. E vacilamos. E o facto de nós entrarmos em pânico e vacilarmos, a nossa fidelidade para com Deus, temos que ter cuidado. Lá está. É por isso que tem que haver um esforço muito grande da nossa parte. Então o que é que ela fez? Deposita a confiança em Deus e arrancou. O que é que ela fez? Fez a parte dela. Que ela foi confiada no Senhor. Ela não ficou amargurada, sentada numa porta. Senhor, sabem que, às vezes, esse é o grande problema de quem a idade é assim, né? O nosso corpo vai se deteriorando com o tempo, porque funciona assim. Ou seja,
é uma dor no pé, depois é uma esclerose não sei das quantas, e depois e é comprimidos a toda a hora, e em cima da banca da cozinha uma série de comprimidos. E os nossos irmãos mais velhos começam a olhar para aquilo e começam a ficar com uma depressão enorme, só olhar para os comprimidos. Um comprimido de manhã e começam-se a concentrar no problema. Irmãos, claro que nós temos problemas, mas não é no problema que a gente tem que se concentrar. Nós temos que nos concentrar é no nosso Deus. E o que é que essa irmã fez? Ela orou ao Senhor e fez a parte dela. Ela foi. Ela meteu-se ao trânsito com o carro, mas entretanto, uma fila enorme, e ela não conseguia chegar ao carro. E então ela pensou em fazer a inversão de marcha, pisou o traço contínuo. Veio a polícia, e ela, com 31, agora era só o que me faltava. Mas mais uma vez, irmãos, ela manteve-se fiel. Porquê? Porque ela disse a verdade à polícia. Ela disse, olha, eu estou muito atrasada, e eu vou perder o emprego, eu sei que fiz mal, eu sei que mereço ser multada, mas a minha situação é essa. E a polícia disse, não tem problema, venha atrás de mim que eu ligo as sirenes. E o policial levou lá. Ou seja, ela chegou a horas de chegar ao... Mas porquê, irmãos? Porque ela manteve-se fiel. Mesmo na situação mais difícil, porque ela podia ter mentido ao polícia, ela não mentiu. Manteve-se fiel ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel nunca mentiu. Ele manteve-se fiel ao Senhor. Nas horas mais difíceis da vida dele. Mesmo quando o proibiram de orar, ele não dobrou os joelhos perante aquela ordem. Manteve-se fiel e o Senhor recompensou por isso. E o mesmo acontece. Irmãos, não há nada melhor do que o resultado da fidelidade para com Deus. É uma paz que não se consegue explicar. É algo... Eu, antes de me converter, e eu dou graças a Deus porque houve irmãos que investiram na minha alma, inclusive a minha mulher, e diziam-me assim, isto de ser crente, eu não te consigo explicar o que é que se sente. Isto é como uma maçã, não é? Tu só consegues sentir o sabor da maçã quando tu a provas. Se eu te explicar o sabor da maçã, eu nunca vou te conseguir explicar o que é. E é o mesmo, irmãos. O ser fiel a Deus é algo que tem que se experimentar. É uma vida diária. É 24 horas sobre 24 horas. Não é aqui ao domingo, nem é à quarta-feira, nem é à quinta. A fidelidade para com Deus não é eu vir ao domingo aqui à igreja. A fidelidade para com Deus é um resultado de uma intimidade para com Deus diária. Para terminar, muito rapidamente, nunca nos podemos esquecer, irmãos, que uma das características que nos dá e que o Senhor nos mostra que nós devemos ter para poder alcançar então e para podermos ser fiéis à palavra de Deus é nós mantermos-nos sóbrios. Se nós lermos em Tito, no capítulo 2 e no versículo 2, nós vamos ler muito rapidamente e eu vou já terminar. Tito. Tito, no capítulo 2 e no versículo 2 diz assim: e os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Eu só queria me debruçar aqui acerca da sobriedade. Alguém sóbrio é alguém que toma as decisões certas. Alguém sóbrio é alguém que consegue discernir, de facto, o passo que vai dar a seguir. E isto é uma das coisas que nos deve caracterizar. Como homem já de alguma idade, como crentes avançados na idade, é manter-nos sóbrios. E aquilo que a gente falou aqui, ou ainda há pouco falamos que esta nossa sociedade tenta tirar a sobriedade através de minar as nossas mentes com coisas muito más, irmãos, isso deixa-nos alucinados. Isso deixa-nos alucinados. Deixa alucinados os mais novos, com aquilo que eles ouvem, com aquilo que eles veem, assim como nos deixa alucinados a nós, os mais velhos. Nós não estamos imunes a isso. A sobriedade é algo que deve nos caracterizar. Para que depois tenhamos o discernimento certo, de poder dar os passos certos. E dar passos certos é o quê? É nós vivermos uma vida debruçada sobre a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus tem resposta para todos os problemas. Não há nenhum problema que nós tenhamos na nossa vida, ou nenhuma coisa que possa acontecer, que Deus não nos dê resposta.
Deus dá-nos sempre uma resposta. Agora, temos que saber manejar bem a palavra de Deus. E eu acredito que o facto deste local aqui estar aberto e ser uma luz é algo precioso, irmãos. É a vontade de alguém que quer ser fiel ao Senhor e que quer manejar bem a palavra de Deus. Porque se nós não manejarmos bem a palavra de Deus, vamos desanimar, lá está, vamos desanimar, vamos ficar espantados, vamos provavelmente muitas das vezes vacilar, não vamos saber se vamos andar para a esquerda ou para a direita, vamos andar ali meio a cambalear. Isto tudo porquê? Porque a falta de manejo da palavra faz-nos vacilar muitas das vezes. E nós temos que ter cuidado com isso. O próprio apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, e diz àqueles irmãos muito queridos, que era uma das coisas que eles deveriam ter cuidado, era não deixar que a mente deles fosse minada por filosofias humanas. E infelizmente nós vivemos dias assim. Não há nada... A palavra de Deus ela é atual. Ela é para hoje. E nós vemos naqueles dias aqueles irmãos a serem completamente bombardeados por filosofias humanas e por situações que até aparentemente tinham algum proveito. E nós vemos o apóstolo Paulo falar nisto na carta aos Colossenses. Isto até tem alguma aparência boa. Mas o que está por detrás é quase como uma coisa muito má, embrulhada num embrulho todo florido. Vocês não sabem aquela história em que o indivíduo, houve uma lei que saiu num país que era proibido deitar lixo. Não se podia deitar lixo na rua. Então as pessoas começaram a acumular lixo dentro de casa. E houve um pai que disse aos filhos, olha, tenho a solução para a situação. E os filhos ficaram assim, olha, vamos arranjar uma data de caixas e meteram o lixo todo dentro das caixas e fizeram embrulhos como presentes. Meteram tudo dentro do carro. Depois saíram. Estacionaram o carro e deixaram as portas abertas. Quando eles chegaram não havia lá caixa nenhuma e eles foram-se embora. E muitas das vezes hoje nós estamos a comer lixo embrulhado em presentes. E nós olhamos para o pacote e ele está muito bonito, mas por dentro está podre, irmãos. E isto chama-se filosofias humanas. Há muita coisa que vem para aqui para fora, que sai cá para fora, que parece até coisas muito boas, mas o que está por detrás é diabólico, irmãos. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Cuidado. Houve alguém que diz, como é que eu sei que é da vontade de Deus? Como é que sabes que é da vontade de Deus? Isso afasta-te ou aproxima-te de Deus? É assim. Não me aproxima, mas também não me afasta, mas afasta-me mais do que aproxima. Então não é da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é assim. Às vezes nós andamos na palavra de Deus assim, porque nos convém andar assim. Para quê? Porque, se for assim, porque é assim, quando nós vamos à direita, nós temos que cortar à direita. E a palavra de Deus, ela corta à direita. Quando nós andamos assim, nós contornamos a palavra de Deus. Então, esta área aqui não me convém ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Então eu contorno para este lado. Depois vir para este, eu ando às voltas. A nação de Israel andou 40 anos no deserto assim. Porquê? Porque era uma nação desobediente. Então andou ali às voltas. Uma coisa que poderia ter feito muito rapidamente. Não andou às voltas. E nós, às vezes, na vida cristã é assim. Vivemos uma vida infelizes porque andamos às voltas. Porque não somos fiéis à sua palavra. Se nós formos fiéis à palavra de Deus, eu digo-vos sinceramente, vocês vão conseguir usufruir e ser felizes. Estarem satisfeitos. Viver uma vida satisfeita. O contentamento que se tem quando nós servimos ao nosso Deus é algo que não se consegue explicar. É que não se consegue mesmo explicar. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu acho que já vos dei uma seca muito grande. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos dê o discernimento de podermos perceber o que é fidelidade. Não é uma coisa complicada, irmãos. É só obedecer a sua palavra. E mais uma vez, obrigado por me adorarem.